Bom dia a todos, Thanks God Every Day de sexta-feira, nosso último Thanks God da semana. Vamos para a leitura da palavra, vamos ler hoje Josué 8, para encerrar o nosso raciocínio aqui, para fechar nosso raciocínio com a história de Josué e o povo de Deus e a conquista de Ai. Bom dia, seu João, bom dia. Então vamos lá, Josué 8, versículo 1. E o Senhor disse a Josué: não temas, tampouco fique desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta, sobe até Ai, que é a cidade, né? Vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. E tu farás com Ai e o seu rei como fizestes com Jericó e seu rei. Somente o teu despojo, o seu gado, tomareis para vós como pilhagem, preparada uma emboscada para a cidade por detrás dela. Estratégia, né? Então, lembrando da história que nós vimos essa semana, né? A história de Josué, o povo de Deus, Acã, o que ele escondeu, a guerra que eles perderam de Ai, e agora a gente fecha com Josué 8, Josué e toda a equipe, né, todo o grupo ali, vencendo uma batalha que já tinha sido perdida no passado, né? E nós trazemos para nós hoje essa história, lembrando que muitas vezes nós perdemos algumas batalhas e às vezes por perder algumas batalhas, bom dia, que bom te ver aqui. Por perder algumas batalhas na nossa vida, nós às vezes ficamos desanimados, né? Então Deus começa ali, né, inspirando Josué, dizendo: não temas, não temas. Não fica desanimado, né? Porque às vezes depois de perder uma batalha, o que acontece conosco, somos humanos, ou estamos humanos, como eu gosto de dizer, né? Nós ficamos desanimados por ter perdido uma batalha. Mas essa batalha que foi perdida especificamente, a história conta um pouco atrás, né? Perdeu a batalha porque estava escondendo algo, né? Então Acã escondeu algo debaixo da tenda. E a pergunta que nós nos fizemos essa semana é: o que eu estou escondendo debaixo da tenda? Nós começamos lá na segunda-feira, né? Falando sobre a questão dos pecados, né? Mas nós não ficamos só nos pecados, né? Nós começamos pelos pecados. Então, quais são os pecados que nós podemos estar escondendo? E quando nós escondemos pecado, bom dia, lindona. Quando nós escondemos pecado, às vezes nós escondemos inclusive pecado dos outros, né? Que nós não queremos mexer. Né, um abuso de infância, um maltrato de infância, uma humilhação de infância. Então muitas vezes nós pegamos essa nossa história e nós não queremos nem tratar a nossa história, de tanto que ela nos machuca, e aí nós escondemos debaixo do tapete, e isso gera um mau cheiro, né? Quando nós deixamos coisas escondidas debaixo do tapete, gera um mau cheiro de podridão, porque tudo que não é tratado devidamente apodrece. E quando apodrece, vem então o mau cheiro. O mau cheiro do coração, ele é transmitido através de ódio, amargura, de rancor. Às vezes nós estamos aqui numa situação privilegiada, temos uma boa família, ou uma boa condição, ou um certo conforto, enfim, está com uma vida tranquila, mas dentro do coração exala um cheiro, que às vezes é um cheiro de histórias ainda não tratadas lá da infância, onde vem o cheiro, né, do ódio, da amargura, do rancor, da raiva, porque não tratamos. Às vezes um pecado que foi cometido contra nós, com o tempo ele se reveste em nosso pecado, que é esse mau cheiro do coração. Então quando nós não conseguimos às vezes falar do assunto, falar da pessoa, não queremos convivência, porque está tudo tão ainda como se tivesse acontecido ontem, mas é porque apodreceu dentro de nós. E o pecado que era do outro, do abusador, do ladrão, do traidor, daquela pessoa adulta lá que não foi bacana com a gente, o pecado que era dele, com o tempo se converteu em nosso pecado e vira o que nós chamamos de falta de perdão. Nessa falta de perdão vem desse mau cheiro do coração. Então esse é um tempo de olhar para essas questões e entender quais são as coisas que nós não tratamos ainda e que nós pensamos que está resolvido, mas na verdade nós só colocamos debaixo do tapete ou guardamos dentro de alguma gaveta, mas ainda está por ser tratado ainda. Como é que eu sei que ainda está por ser tratado? É quando aquela situação ainda eu não gosto de falar do assunto. Não vamos falar desse assunto não, está resolvido.
Tá resolvido, não vou falar desse assunto não, né? Então normalmente quando a gente não quer nem falar do assunto, pode ser um sinal de que nós não tratamos aquele assunto ainda. Então não é que nós temos que ficar falando não, mas se precisar falar, eu consigo falar com leveza, este pode ser um teste para saber se realmente, bom dia amiga, se realmente está tratado ou se há alguma coisa ainda que está apodrecendo dentro de mim e mais cedo ou mais tarde vai trazer esse mau hálito, né? Esse mau cheiro, mostrando que temos que tratar. Quanto mais rápido nós tratarmos essas questões, mais rápido nós mudamos de fase, que é para isso que serve esses momentos, né? É para mudar de fase. De novo, repito, não é para ficar falando de passado não, mas se eu olho para o passado com aquela pessoa que fez qualquer coisa que seja, eu consigo olhar com leveza. Se precisar eu consigo fazer uma oração por ela, se precisar da minha ajuda eu consigo ajudar de coração limpo, ou se eu tô com aquela tipo, voltou para precisar de mim, tá? Agora eu tô por cima e você tá por baixo, eu vou te ajudar, mas é porque eu tô, não, então mostra então que precisa ser resolvido, tem um mau cheiro ali nessa situação, né? Então o que nós precisamos é avançar na vida com leveza, sem carregar na nossa mochila, né, esses pesos do passado, lembrando que o pecado do outro pode se converter em meu pecado, uma vez que eu guardei no meu coração e não tratei. Então essa foi a primeira tônica que nós demos sobre esconder debaixo da tenda. O povo de Deus perdeu a guerra porque estava alguma coisa escondido debaixo da tenda. E uma coisa que pode estar escondida é isso, a nossa história passada, os pecados, né? Principalmente quando se transforma em ódio, amargura, rancor ou raiva, né? Que são os maus cheiros do coração. Uma outra coisa que nós falamos que nós podemos também guardar no nosso coração, nós podemos esconder debaixo da nossa tenda, é o nosso chamado, né? É o propósito de vida. Muitas vezes nós recebemos a orientação, nós recebemos um sinal de Deus, Deus nos fala ou através de alguém, ou melhor ainda se for direto, né, entre eu e ele, né, porque ele fala e a gente pode ouvir. Deus me fala, me mostra onde é que eu devo atuar, para que eu estou nessa terra, eu estou aqui neste tempo e neste lugar, para cumprir um propósito. E muitas vezes eu gasto anos da minha vida trabalhando muito, correndo atrás, né, como a gente costuma dizer, mas não cumprindo aquilo que eu fui chamado para fazer. Muitas vezes a gente pode ter sido chamado, por exemplo, para fazer uma viagem, vamos supor, eu estou em Goiânia, Caldas Novas, então o meu propósito seria chegar em Caldas Novas, né, no final da vida. E às vezes eu conto grandes vantagens, que eu fui até os Estados Unidos. Tá, muito bonito ter ido para os Estados Unidos, né? É muito mais longe, mas eu deveria ter ido em Caldas Novas, né? Então o propósito não tem a ver com quem fez mais bonito, quem fez mais rápido, quem fez em menos tempo. Bom dia, Evinha, seja bem-vinda. O propósito tem a ver de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então não é para fazer mais bonito que ninguém, não é para parecer mais nem menos, é só para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Bom dia, Ivânia, seja bem-vinda. Então eu tenho que saber, eu tenho que ouvir essa voz. E nós falamos sobre esconder debaixo da tenda, a voz. Então nós recebemos uma voz, nós recebemos uma orientação, nós fomos chamados para fazer determinada atividade, ação, para cumprir um propósito. E muitas vezes nós pegamos esse chamado e nós escondemos debaixo da tenda. Por que nós escondemos debaixo da tenda? Porque muitas vezes, né, nós temos boas desculpas. Na verdade, nós somos muito bons em desculpas, né? Bom dia, Maria, bom dia. Nós somos muito bons em desculpa. E às vezes a desculpa, talvez como Moisés, né? Ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, né? Ou então, como Isaías, ah, Senhor, eu sou novo demais. Ou então eu sou velha demais, né? Então nós somos bons em desculpas e nós recebemos o chamado, fazemos de desentendido. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. Nós somos bons em esconder, né? Então Deus nos fala, Deus nos chama, a gente sente queimar no coração que nós temos que fazer determinada coisa, mas nós somos bons em desculpas e nós fazemos cara de paisagem para Deus e fazemos de conta que nós não entendemos e seguimos a vida. E isso é uma outra situação que pode nos fazer perder a guerra, perder guerras, né? Por estarmos deslocados daquilo que nós nascemos para ser e fazer.
Deus nos entende, né? E insiste conosco. Por quê? Porque sempre que Ele nos chama é para algo muito grande. E às vezes nós ficamos assustados com esse algo muito grande. E logo eu digo, quem sou eu? Não sou capaz, não é para mim. Né? E aí nós começamos a dar desculpas, mas Deus tem paciência conosco, né? E Ele está de novo aqui nos chamando para fazer aquilo que nós fomos criados e projetados para ser e fazer, né? Que é o nosso propósito. Uma outra coisa que nós podemos estar escondendo debaixo da tenda, né, inutilmente, né, porque tudo que nós escondemos debaixo da nossa tenda, ele aparece mais cedo ou mais tarde, não tem como esconder a vida inteira, né? E uma outra coisa que nós podemos estar escondendo é a nossa própria vibração. O que é isso? Nós estamos vibrando numa frequência, atraindo pessoas, situações, lugares que combinam com essa frequência. E depois nós não somos capazes de falar aquela famosa frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então eu quero coisas boas, grandes, e realmente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os projetos de Deus são grandes para a minha vida e para a sua. E quando nós atraímos pessoas menores, de vibração ruim, pessoas que ficam só fofocando, situações, lugares, e aí você fala, mas o que é isso, né? Eu quero coisas grandes, eu sonho coisas grandes. Bom dia, Isadora, seja bem-vinda. Eu quero fazer o maior meu para Deus, o melhor meu para Deus, e por que eu fico atraindo essas pessoas erradas para minha vida? Na verdade, eu só atraio pessoas que combinam com a minha vibração. Então, se eu atraio essas pessoas, é porque provavelmente eu estou combinando com elas. Eu estou vibrando na mesma frequência delas e por isso essas pessoas vêm até mim. É questão de vibração. E nós queremos esconder isso e nós somos muito bons para esconder para o outro. Eu posso aqui contar uma história linda para vocês, eu posso ter um discurso maravilhoso, eu posso até enganar vocês. Mas como eu já disse, acho que ontem nós falamos sobre isso, tem duas pessoas que eu não consigo enganar. Eu não engano a Deus, eu não engano a mim mesma. No fundo eu sei o que eu estou sentindo e vibrando, né? Então eu até questiono as coisas que estão acontecendo como se não fosse o correto, como se eu nem estivesse merecendo isso, mas tem que ter cuidado e tem que ter verdade, porque eu posso estar vibrando nessa frequência, atraindo tudo isso e me fazendo de desentendida. Não entendi por que eu tô atraindo esse tipo de coisa, né? Eu tô em outra frequência. Não, a frequência não tem como você mentir a frequência, né? Frequência é frequência, né? Isso aí falando da quarta dimensão, né, porque eu citei ontem, né, sobre a morte e a bênção que foi para essa terra aqui, o pastor Show, e aí ele fala isso, né, que na quarta dimensão, que é essa dimensão onde a gente baixa, né, o download das coisas de Deus para nossa vida, na quarta dimensão não existe mentira, porque na quarta dimensão é vibração e relacionamento com Deus, então não tem como eu mentir nisso. Vai ser exatamente como tem que ser. Então eu tenho que mudar então a minha vibração. E como é que eu mudo a minha vibração? Através da renovação da mente. Esse assunto aqui, falando isso aqui, conversando com vocês, parece coisas tão modernas, né? Falar sobre vibração, sobre atração, não sei o quê. Na verdade tá tudo na Bíblia, né? Mas com outras palavras, né? Paulo já dizia, é preciso renovar a mente. Mas Jesus já tinha dito, é necessário nascer de novo. Então eu não vou nascer de novo, eu vou renovar a minha mente através da resolução dessas questões, né, que muitas vezes aconteceram há tanto tempo atrás. E nós vamos carregando como uma mochila pesada e vai cansando, nós vamos ficando cansados no meio do caminho e não sabemos por que nós estamos tão cansados. Nós cansamos quando nós levamos um peso, que é o nosso peso, o peso dos outros, o peso das histórias, e a gente não vai ressignificando tudo isso, né? Então, chegando ao final dessa semana, né? Então nós temos aí uma sexta-feira maravilhosa pela frente, mas amanhã é um dia que as pessoas costumam desacelerar, sábado e domingo, né? Então eu vou passar uma tarefinha aqui para todos nós, e a tarefa é o seguinte: sempre a gente tem falado aqui sobre as áreas da vida, nós temos várias áreas da vida. Em algumas áreas nós já vivemos a vida plena de Deus, em outras áreas nós não vivemos ainda. Os resultados de algumas áreas ainda não são aqueles que Deus tem para nós. Nós não acessamos ainda a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em algumas áreas. Nessa área que eu não tenho plenitude ainda, a tarefa é essa. Vamos escrever
Escrever. O ato de escrever faz toda a diferença para você realmente entrar no processo. Então, quando eu penso, eu estou numa vibração. Quando eu escrevo, é outra. E eu entro de verdade com todos os meus neurônios, com todas as partes do meu ser naquela história. Então, a tarefa é escrever quais são as áreas da sua vida, né? Vou fazer isso também, eu sempre faço, vou fazer junto com vocês. Quais são as áreas que ainda eu não tenho o resultado que eu gostaria de ter? O que ainda eu estou ainda no baixo ainda, nos resultados menores, né? E dentro disso, vamos pensar um pouco sobre o círculo que nós vamos repetindo, né? O looping que a gente sempre fala, né? O loop repetitivo, ou seja, as histórias que se repetem. Quais são as histórias que têm repetido na minha vida? Então fazer aí primeiro, escrever isso primeiro, e depois disso tem que ter uma conversa muito séria com Deus e aceitar o tratamento de Deus. Tem uma divergênciazinha entre nós e Deus aí, que é o seguinte: nós queremos milagre instantâneo e solução absoluta. Nós queremos partir do 8 para 80 e resolver as situações. Quando nós oramos ou nós rezamos, normalmente a gente pede a Deus um milagre. E não é errado pedir um milagre. Deus também é Deus de milagre, mas o milagre normalmente ele vem através de um processo. Então Deus é um Deus de processo. Por que Deus é um Deus de processo e não só de cura instantânea? Porque Deus quer nos preparar para aceitar e viver o melhor dele. E muitas vezes a nossa mentalidade, o nosso coração, o nosso sentimento, nós estamos ainda na outra vida, na vida desses resultados que nós não queremos. E Deus quer nos levar para a vontade dele. Mas entre uma coisa e outra é necessário, na maioria das vezes, um processo. E é esse processo que a maioria de nós foge. A maioria de nós foge. De emagrecimento, é um bom exemplo, emagrecimento, né? Nós vemos, por exemplo, com a questão do emagrecimento, a pessoa ela quer o quê? Ela quer estar hoje 30 quilos acima do peso, mas mês que vem 20 a menos seria uma boa ideia, hein? 20 quilos em um mês é uma boa ideia. Então a maioria das pessoas fogem do processo do emagrecimento e vão para o remédio do emagrecimento, aqueles mágicos que de repente você tá ali e todo mundo fala, uau, o que aconteceu? E todo mundo elogia e acha o máximo, né? E aí tá tudo certo, porque toda... Mas na verdade não tá tudo certo, não viveu o processo. O que acontece na maioria das vezes? Volta pro status anterior, porque a vibração ainda tá no status anterior. Então se eu peso 100 quilos, eu estou vibrando em 100 quilos, estou vibrando em ações que trazem e mantêm os meus 100 quilos. Se eu tomo um remédio e eu passo de uma hora para outra para 20 quilos, porque eu tomei um remédio, o remédio não muda vibração. Remédio não muda vibração. O remédio ele age imediatamente no resultado. E de repente eu estava com 100, agora eu estou com 80. Mas a minha vibração é de 100 ou de 80. A maioria das vezes eu vibro em 100. Então quando eu vibro eu faço o quê? Eu atraio. Essa é a atração. Atração é porque eu vibro e eu atraio mais do mesmo. Eu atraio o que é igual. Aí eu volto pro 100. Por que eu volto pro 100? Porque remédio não muda vibração. Então tem muitos remédios que nós estamos usando na nossa vida que não muda a nossa vibração. O que muda então a vibração, André? Me fala, pelo amor de Deus. O que muda a vibração é o processo de Deus, é o deserto. E nós não queremos deserto, nós queremos resultado. E nós não aceitamos às vezes o deserto. E quanto mais nós resistimos ao deserto, mais tempo nós ficamos nele. Quanto mais nós resistimos ao deserto, mais tempo nós ficamos nele, né? Então, aceitar o deserto. Agora tem assim um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Deus é Deus do tempo. E ele pode remir o tempo. O que é remir o tempo? É fazer em um ano o que levaria 10 anos para acontecer. Quando eu aceito esse processo e entro nessa intimidade com Deus, e eu permito que ele mexa nas coisas que precisam mexer. Espero que você tenha anotado isso, né? Eu permito que Deus mexa nas coisas que precisa mexer. E o que é isso? Como é que acontece? Acontece simplesmente quando eu abro o meu coração.
diante do Criador e peço que Ele mostre o que tem que mudar, que mostre o que tem que mexer, onde é que eu preciso evoluir. Quando eu sou sincera de coração com Ele, lembra, não adianta mentir para Deus. Você pode mentir pra gente, pra mim, mas para Deus não funciona. Quando eu vou diante dele, choro, esperneio, igual uma criança, e falo, não, então tá, eu aceito, eu quero o processo. Aceita. Ele põe uma pessoa, ele põe uma situação, de repente uma pessoa volta com o mesmo problema, outra pessoa aparece repetindo o mesmo problema e parece que as coisas estão piorando, mas na verdade não estão piorando. Na verdade é Deus trazendo para você a cura dentro do processo, porque você foi sincero e pediu de verdade o processo, e Ele pode remir o tempo. E o que poderia acontecer em 10 anos, Ele pode fazer acontecer em 1 ano. Ele pode fazer acontecer em 2 meses, em 3 meses, no tempo que ele achar que você passou realmente pro processo, né? E aqui, nesse processo, não adianta colar, né? Igual a gente já fez lá na escola, eu não, né? Não sei se alguém aqui já fez, né? Colar na prova para tirar logo um 10 e ficar livre desse processo, né? Então aqui não adianta colar, não adianta olhar para a prova do coleguinha e tentar copiar uma resposta, não adianta, né? Não adianta o filtro, aqui tudo tem que ser muito na verdade diante de Deus. E Ele sim, Ele vai acompanhar nesse processo, nesse deserto, né? Então, tarefa de casa, para terminar o nosso Thanks God Every Day dessa semana, tarefa de casa, fazer uma reunião one by one. O que é essa reunião? É um por um, né? Então, é eu aqui, Deus aqui na frente, e nós dois nessa reunião, um a um. Ele vai conversar comigo, eu vou conversar com ele, e nessa história de muita verdade, né, colocar o que eu não alcancei ainda, o que não aconteceu ainda, quais são os processos que Ele vai me colocar, eu vou aceitar esses processos. E Ele é bom, é justo, e tem mais uma coisa, Ele tem pressa. Não pense você que você tem mais pressa do que Deus. Ele tem pressa. É chegado os últimos tempos, é chegado o tempo da instauração do reino de Deus, e Ele quer eu e você curados, transbordando na vida dos outros. Mas para isso nós precisamos avançar em nosso processo, e esse processo é o deserto, onde nós não estamos sós, mas às vezes é difícil, mas é um processo que no final nós temos o melhor de Deus para nossa vida. Esse é viver o novo de Deus, é aceitar, agora sim, Senhor, vai ser do seu jeito, porque do meu jeito eu já tentei demais e não deu certo. Obrigada pela companhia de sempre, um beijo no seu coração e até segunda-feira, se Deus assim permitir, no Thanks God Every Day.